Olá a todos. Nesse vídeo vamos revisar os principais fundamentos da ondulatória, os principais conceitos de ondulatória. Aqui eu representei em azul uma onda senoidal e transversal, né? Lembra que uma onda transversal, cada ponto aqui da onda, por exemplo, esse ponto aqui, ele só sobe e desce. Enquanto que a onda está se propagando, por exemplo, aqui para a direita, esse ponto aqui, ele só sobe e desce, ele não é arrastado junto com a onda. Lembra que uma onda, ela transmite energia sem transportar matéria. E apesar de eu estar representando aqui uma onda transversal, serviria muito bem, todas as características que eu vou mencionar serviriam também para a onda longitudinal, tipo, como por exemplo, a onda sonora no ar. Mas é muito mais fácil desenhar, representar as ondas transversais. E é por esse motivo que eu representei essa onda aqui. Lembrando aí das características de uma onda. Esses pontos aqui, cada um desses pontos, lembra que eles sobem e descem no movimento oscilatório. Na verdade é um movimento harmônico simples, né? Se for uma onda que não perde energia na sua propagação, um MHS, ela faz vum, 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 assim por diante. E quando ele chega aqui no ponto mais alto ou aqui no ponto mais alto, esses pontos mais altos são chamados de crista da onda. Crista. Ao passo que os pontos mais baixos são chamados de vale da onda. Então aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho outra crista, aqui eu tenho outra crista, aqui tem outra crista e assim por diante. Aqui eu tenho um vale, aqui eu tenho um vale, aqui eu tenho um vale e assim por diante. E os pontos centrais que ficam a meia distância, por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, às vezes eles são denominados de pontos de equilíbrio, justamente porque se a gente fosse estudar, a gente não vai fazer isso, mas se a gente fosse estudar as forças que atuam nesse ponto aqui, quando ele vai no movimento harmônico simples dele, quando esse ponto passa por essa posição, a força nele, nesse instante, nesse ponto, vale zero. E por isso que quando ela está aqui no meio, é denominado ponto de equilíbrio. Mas para esse vídeo agora isso não interessa, e vamos continuar então nas características das ondas. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é qual o nome dessa distância aqui, ó, a distância entre duas cristas sucessivas. A distância entre duas cristas sucessivas, para uma onda que não perde energia, que se propaga no mesmo meio, essa distância tem sempre o mesmo valor. E ela é chamada de comprimento de onda, e é representado pela letra lambda, que é uma letra grega. E ela é chamada de comprimento de onda. Comprimento de onda. O comprimento de onda não é comprimento da onda, tá? Não é a distância total, o tamanho total da onda. É simplesmente a distância entre duas cristas. O comprimento de onda também pode ser determinado pela distância entre dois vales. Isso daqui, ó, também é um comprimento de onda. E tem a mesma distância. A distância entre dois vales é igual à distância entre duas cristas. Então essa distância aqui, por exemplo, vamos supor que essa distância aqui, só a título de exemplo, vamos supor que essa distância aqui seja de 8 centímetros. Então essa distância aqui também vai ser 8 centímetros. E essa distância aqui também vai ser 8 centímetros. E assim por diante. Todas elas têm o mesmo valor para uma onda que se propaga no mesmo meio sem perder energia. E uma outra maneira de determinar o lambda é a distância entre três pontos de equilíbrio sucessivos. Então, se partir daqui e passar por um ponto de equilíbrio, 2 pontos de equilíbrio, 3 pontos de equilíbrio, esse é o terceiro, essa distância aqui, ó, também vale lambda. Nesse caso aqui que eu estou ilustrando, também valeria 8 centímetros. Então, nota que essa distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui, que é igual à distância daqui até aqui, e que é chamada de comprimento de onda. E o comprimento de onda é uma distância, é um comprimento. E, portanto, no sistema internacional, ele é dado em metros. Se bem que é muito comum aparecer em centímetros, em quilômetros, mas no sistema internacional é o metro que é a unidade de comprimento de onda. Outra característica importante da onda é a frequência da onda. E o que é a frequência da onda? Se eu pegar um ponto qualquer da onda, só por simplicidade eu vou pegar um ponto que está aqui na crista, esse ponto, como eu disse no início do vídeo, ele fica descendo e subindo, descendo e subindo, descendo e subindo, descendo e subindo. A frequência é representada pela letra F e é uma grandeza que mede quantas vezes esse ponto
desce e sobe por segundo, por unidade de tempo. Se for por segundo, é no sistema internacional. Então imagina o seguinte, imagina que esse ponto aqui ele faz isso, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele desce e sobe 3 vezes a cada segundo que está passando. Então eu diria que a frequência dessa onda é de 3 Hz. O que é Hertz? Hertz é ciclos por segundo. Hertz, na verdade, é o sobrenome de um físico que estudou muito movimentos oscilatórios. Em homenagem a ele, a frequência é dada em Hertz no sistema internacional. Mas, rigorosamente falando, 1 Hz significa 1 ciclo por segundo. E, portanto, se a frequência vale 3 Hz, a frequência valer 3 Hz significa que esse ponto aqui desce e sobe 3 vezes a cada segundo que se passa. Você conta 1 segundo, esse ponto desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu 3 vezes. Mais 1 segundo, em 1 segundo só, ele desce, sobe, mais 3 vezes. E assim por diante. Portanto, a frequência ela é calculada como o número de oscilações por segundo. E a unidade dela no sistema internacional é o Hertz, que é o Hertz, que é a unidade mais usual aí de frequência, né? Existe uma fórmula para calcular a frequência. A frequência pode ser calculada como o número de oscilações dividido pelo tempo que demorou para realizar essas oscilações. Então, por exemplo, vamos supor que um exercício fale que esse ponto aqui da corda, ele desceu e subiu 9 vezes em 3 segundos. E aí ele pede para determinar a frequência. Ora, daria até para fazer de cabeça, né? Se ele desceu e subiu 9 vezes em 3 segundos, então vocês concordam comigo que a cada segundo, se em 3 segundos ele desceu e subiu 9 vezes, em 1 segundo ele desceu e subiu 3 vezes. E a frequência é justamente quantas vezes ele desce e sobe em 1 segundo, não em 3 segundos. Portanto, como é que eu faria para descobrir a frequência? Eu posso fazer uma regra de 3 básica, igual eu acabei de fazer de cabeça, ou uso essa formulinha aqui, ó. Eu pego o número de oscilações, que é 9, divido pelo tempo que demorou para realizar essas oscilações, que é 3, e 9 dividido por 3 dá 3 Hz, 3 oscilações por segundo. Agora pense o seguinte, bom, vamos deixar aqui antes de pensar, a próxima grandeza que eu vou recordar, eu ia falar uma coisa aqui, mas precisa lembrar antes de uma outra grandeza. Tem uma outra grandeza muito importante em movimentos ondulatórios, né, nas características de uma onda, que é o período. O período de uma onda ele é representado pela letra T maiúsculo. E ele é um tempo. Se ele é um tempo, no sistema internacional, ele é medido em segundos. Ele pode ser medido em minutos, em horas, em milissegundos. Mas no sistema internacional é o segundo. E período é um tempo, é uma medida de tempo. Cuidado para não confundir período com frequência. Frequência não é um tempo. Frequência é quantas oscilações realiza num tempo. E o período é o tempo propriamente dito. E que tempo é esse do período? Período é o tempo que demora para um ponto aqui descer e subir. É o tempo que demora para ele realizar um ciclo. O tempo que demora para realizar um ciclo é chamado de período. Período é o tempo de um ciclo. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu tinha dado aqui, repara o seguinte, esse ponto ele tinha descido e subido 3 vezes em 1 segundo. Mas período é o tempo que demora para descer e subir uma vez só. Raciocina comigo. Se ele desceu e subiu, desceu e subiu, desceu e subiu 3 vezes em 1 segundo, quanto tempo ele demoraria para descer e subir uma vez só? Vocês concordam que é 1 segundo dividido por 3? 1 segundo dividido por 3, que é aproximadamente 0,33 segundos, isso seria o período, é o tempo que demora para esse ponto aqui descer e subir uma vez só. Período é o tempo de um único ciclo, é o tempo que demora para descer e subir uma vez só. Ao passo que frequência é quantas vezes ele desce e sobe em 1 segundo completo. E período é quanto tempo demora para descer e subir uma vez só. Agora, voltando aqui na frequência, existe uma relação entre as duas, frequência e período, que é a seguinte. Ó. Se frequência é o número de oscilações dividido pelo tempo que demorou para executar essas oscilações, se no número de oscilações, se aqui nesse número de oscilações eu colocar uma oscilação só, quer dizer, um só desce e sobe,
qual tempo eu tenho que colocar aqui embaixo? Pense o seguinte, olha, aqui na frequência eu posso colocar qualquer número de oscilações, contanto que eu coloque o tempo que demorou para executar esse número de oscilações. Agora, se eu escolher o número de oscilações como sendo 1, então o tempo que eu tenho que colocar é o tempo de uma oscilação. E eu acabei de dizer, né? Qual que é o tempo de uma oscilação? O tempo de uma oscilação é o período. E qual letra representa o período? O T maiúsculo. Portanto, essa fórmula é uma fórmula muito prática e muito usada pelos alunos. E tem muita gente que costuma falar que a frequência é o inverso do período, né? Não é bem que a frequência é o inverso do período. Eu diria que a frequência pode ser calculada como o inverso do período. Aí sim. Mas frequência não é o inverso do período. Frequência é o número de oscilações por segundo. E período é o tempo de uma oscilação. Agora, elas se relacionam. A frequência é o inverso do período. E é óbvio que eu posso pegar esse t que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. Então fica f vezes t igual a 1. E aí esse f que está multiplicando eu posso passar dividindo. Então fica t igual a 1 sobre f. Então eu muito bem poderia dizer também que o período é o inverso da frequência. Tanto faz escrever a fórmula assim ou escrever a fórmula assim. O que importa é que as duas estão relacionadas, frequência e período. Elas não são a mesma coisa. O período é uma unidade de tempo, é uma medida de tempo, é o tempo de uma oscilação. Ao passo que frequência é quantas oscilações dá em uma unidade de tempo. Agora, elas se relacionam ou assim, ou dessa maneira aqui, ou dessa maneira aqui. Então, isso quer dizer que se, por exemplo, você sabe o período de uma onda, é só colocar nessa fórmula o período e você descobre a frequência. E se você souber a frequência, é só jogar nessa fórmula aqui, da direita, e você faz a conta e descobre o período. Em outras palavras, se você sabe o período, automaticamente você sabe a frequência. E se você sabe a frequência, automaticamente você sabe o período. Uma outra maneira de entender o período é muito importante entender ele de uma outra maneira também, que ajuda bastante em resolver exercícios, que é a seguinte. Imagina que uma onda, ela vai se propagando, uma onda, por exemplo, numa superfície de um líquido, sei lá, uma onda em qualquer lugar, numa corda, numa mola, ela vai se propagando. E vamos supor que num determinado instante ela está aqui nesse ponto. Ela não vai ficar aqui, ela vai se propagando. Alguém está oscilando lá o meio e aí ela vai se propagando, mas por enquanto ela está aqui. E aí essa onda vai se propagar e daqui a pouquinho ela vai estar aqui, daqui a pouquinho ela vai estar aqui, daqui a pouquinho ela vai estar aqui, daqui a pouquinho ela vai estar aqui e assim por diante. Ela vai indo, ela vai se propagando. O que eu quero dizer agora é o seguinte, olha, a gente já viu, vamos relacionar as coisas agora. A gente já viu que essa distância daqui até aqui, ó, que passa por 3 pontos de equilíbrio, essa distância aqui, essa distância é chamada de lambda, comprimento de onda. Agora eu vou relacionar o lambda com o período. Então, ó, antes de continuar, rapidinho, ó, lambda é uma distância, é dada em metros no sistema internacional. É a distância ou entre duas cristas, ou entre dois vales, ou 3 pontos de equilíbrio. Frequência é quantas vezes um ponto desce e sobe por segundo. E período é quanto tempo demora para um ponto descer e subir. Quanto tempo demora para ele descer e subir. Agora eu vou relacionar o período com o lambda. O período com o lambda. Tem uma relação entre eles também. E a relação é a seguinte. Como eu estava dizendo, essa onda ela vai se propagando com uma certa velocidade. Ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. Num determinado instante ela está aqui. E eu sei que daqui a pouco ela vai estar aqui, ela vai estar aqui, ela vai estar aqui. Quando ela chegar aqui, ó, daqui até aqui, ela andou uma distância de 1 lambda. E ela andou uma distância de 1 lambda e demorou um tempo para ela andar essa distância de 1 lambda, né? Que tempo que demorou para ela andar essa distância? Ó, repara, o lambda é uma distância, em metros. Por outro lado, essa onda, ela demorou um certo tempo para sair daqui e chegar até aqui. E como é que chama esse tempo? Também é o período. O período também é o tempo para andar a distância de 1 lambda. Isso é muito importante. Essa onda está aqui e ela vai indo. Daqui a pouco ela chegou aqui. Quanto tempo demorou para ela sair daqui e chegar aqui? 1 período. Então nota que o período, ele tem duas maneiras de você entender o período. O período, se você pegar um ponto da onda, esse ponto só desce e sobe. E o tempo que demora para ele descer e subir é 1 período. Mas período também é o tempo que demora para a onda se propagar uma distância de 1 lambda. E é importante entender o período das duas maneiras.
O período é tanto o tempo que demora para descer e subir, como o tempo que demora para andar um lambda. E ao mesmo tempo, o tempo que demora para esse ponto descer e subir, é o mesmo tempo que demora para essa onda andar um lambda. E aí alguém poderia falar assim, mas como se esse ponto só desce, sobe, como é que a onda se propaga? Bom, a onda não se propaga porque esse ponto vai para o lado, ela se propaga fazendo o meio se mexer, se for uma onda mecânica, ou através de oscilações de campos elétricos e magnéticos, se for uma onda eletromagnética, como a gente viu no vídeo passado, não é mesmo? Mas o período, que é um tempo, ele pode ser determinado dessas duas maneiras, ou é o tempo que demora para esse ponto descer e subir, ou é o tempo que demora para andar um lambda. Bom, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai ver como é que calcula, qual a relação, como é que eu posso relacionar a frequência, o lambda e o período para descobrir com qual velocidade a onda se propaga, né? Então no próximo vídeo a gente vai falar isso. Um abraço a todos e até logo.